vivo muito em Brasília e sei como é que é, né? A não ser no Palácio Planalto, que a segurança é muito maior, você tem que estar pré-agendado, então não passa. Mas se for no Ministério, eu quero falar no departamento X, você vai e entra, sem problema nenhum. Né? E essa moça estava lá, ela só foi julgada em outubro, e o cara do Estadão chegou até a dizer, quem criou esse linguajar, dizendo que era do tráfico, de fato, o esposo dela é ligado ao Comando Vermelho, mas você criar, dizer que ela foi lá, né, para querer fomentar alguma situação, para ter ligação, aí já é demais já também, né? É querer esticar a corda demais. Então, vamos fazer aqui uma pergunta. Pronto. Se é dessa forma, o Van Garten, né, que era o hacker de Araraquara, entrou no Ministério da Defesa, foi para o Palácio Planalto conversar com o Bolsonaro. E o pessoal da oposição diz que é mentira. Que não tem nada, não. Então é o meu princípio. E eu acredito claramente. Eu acredito que o cara chegou lá. Algum idiota levou lá, foi a Carla Zambelli que levou. Só esse cara aqui resolve tudo. E o Bolsonaro, tá bom, tu resolve tudo, então tu resolve. Foi no Ministério da Defesa. Olha, por aqui tem que fazer isso aqui nas urnas. E as pessoas, né, que estavam do outro lado queriam ver fazer alguma coisa, mesmo que fosse errada, mas queriam ver algum princípio de fundamento, aceitaram aquilo ali. Então, se for você colocar nesse princípio, então, todo o pessoal do Bolsonaro, com o Ministério da Defesa e o Bolsonaro, está mais enrolado que nunca. Já era para ter caído naquela época. E olha que essa aí, a mulher foi lá com um grupo de pessoas, ela foi em março, a condenação dela só foi em outubro, mas ela passou como todos os outros que vão lá. Né? Qualquer cidadão que for lá, se tiver processo, já tiver processo, ele entra no Ministério da Justiça. Falar com o ministro é outra coisa. Aí você vê o que é, qual o assunto, de onde você vê, aí faz uma investigação maior. Então, acho que é isso aí. Né? Então, se for isso, várias coisas que aconteceram também no governo anterior, vamos colocar tudo num pacote. Então, e você agregar, e não tem, e pior que o próprio jornalista do Estadão viu que esticou a corda demais, ficou sem saber o que fazer, tirou depois, dizendo que a questão que ela não era a rainha do tráfico, né? Não foi ele mesmo que inventou, depois ele retirou das redes sociais. O Estadão, essa semana, fez uma reunião com os seus repórteres e seus colunistas, dizendo, a gente não pode dizer que fulano, já denominar fulano isso, aquilo, outro, sem ter sido julgado. Ainda tem mais essa ainda. Então, é a questão de você fazer um bom jornalismo. E eu aqui não estou defendendo. Quando eu vi a história, eu digo, se o Dino sabia disso aí e atendeu essa senhora, no mínimo ele tem que ser afastado para investigar o que houve. Aí depois a gente foi vendo a história, como é que foi verdadeira, e depois aquele Holiday lá, que é de São Paulo, que é um vereador de São Paulo, acho que é deputado agora, e ele colocou uma imagem de outra pessoa, dizendo que, olha aí, o Dino com a moça aí, e ela sabe e ela está revoltada, que ela é uma influência aí das redes sociais, esqueci até o nome dela agora, o pai dela ficou numa situação terrível, foi até para o hospital, está internado, a mãe dela também, e ele agora, esses caras são covardes, ele agora colocou a cabeça agora de avestruz no buraco, para você ver o nível das coisas como são. Né? Então, a fake news no Brasil, aqui para nós, eu não sei por que não votaram ainda a lei contra as fake news. Foi colocada no início agora de gestão agora do Arthur Lira e houve muita pressão em retiraram. Mas isso não é uma irresponsabilidade. Você destrói a vida das pessoas falando mentira ou criando narrativas que não tem nada a ver. Ou criando narrativas só na cabeça de ideia de gente perturbada. Né? Ou senão, isso é método. No meu entendimento, isso é método. Isso é querer denegrir a imagem do outro, criando factórios para desmoralizar o outro. Então, não é nada de inocente. Não tem nada de inocente nisso. Então, foi bom que as coisas foram se esclarecendo, sem sombra de dúvida. A gente está com uma pergunta não. Cláudia, Lúcia, abraço para você, Cláudia. Ela diz assim, Jadir, olá, gosto muito do programa de vocês. Essa mulher foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão, diferente do hacker. E outra, o Ministério dos Direitos Humanos pagou pela viagem dela com os meus impostos e os seus impostos. Aonde também essa mulher, né, do líder do PCC, também custeou emendas, né, ela doou, né, dinheiro para fazer obras, algo dessa maneira. Não, veja só, eu estou falando de uma coisa. Eu, em nenhum momento isso aqui, que a rainha do tráfico é santa e boa. Aí você tem razão. Eu estou querendo saber o seguinte. Ela estava lá com um grupo de pessoas e entrou no meio e foi. Eu estou falando na questão da alçada do Ministério da Justiça. Houve alguma tratativa? Houve alguma tratativa com ela, com o ministro, com alguém? Que eu saiba, não. O que é que tem que ser feito? Ora, vamos agora começar agora a passar pente fino para estar atendendo todo mundo. O que ela fez de errado, se ela financiou
deputados lá. Então, esses deputados têm que estar presos juntamente com ela. Eu estou falando de outra situação. Então, tem que se investigar e estar preso. Né? E procurar as provas para isso. Eu estou falando da questão do Ministério da Justiça. Eu estou falando de princípios. Não, e se engana, o Hack está assim. O Hack foi condenado 3 vezes. Está preso. O Hack foi condenado. O Hack anda com a tornozeleira. Naquela época que o hacker já estava e foi visitar o palácio, ele já tinha sido condenado, colega, lá no hacker lá do Sérgio Moro, que ele vazou, né, porque ele adentrou, né, ilegalmente nas redes sociais do Sérgio Moro. Ele já estava condenado naquela época.